Bom, oi gente, então a ideia desse tutorial aqui é atribuir uma nota aos deputados de acordo com três fatores. O primeiro é os gastos com cotas parlamentares. Os deputados que gastaram menos terão uma nota maior, os que gastaram mais terão uma nota menor, tá? E os outros dois fatores aqui que eu vou incluir nessa minha nota vai ser a presença em plenário, como eu já falei, isso é importante porque o que adianta o deputado ser eleito e não ir no plenário, mesmo que ele justifique as ausências, tá? E o segundo é presença em comissões. Então, o que adianta, por exemplo, o deputado falar que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, mas não vai lá na comissão para votar, mesmo que ele justifique a ausência. Então, essa nota vai variar de 0 a 100, e eu coloquei aqui uns pesos para cada fator aqui. 30 para os gastos com cotas parlamentares, 40 para a presença em plenário, 30 para presença em comissões. Tá? E eu vou calcular aqui um coeficiente para cada nota, que vai variar de 0 a 1, então pode ser 0.1, 0.25 para cada um aqui, eu vou multiplicar aí pelo valor do peso. Tá? Então, os gastos com cotas, como que será calculado? A gente vai pegar o gasto com cota do deputado e vai dividir esse valor aí pelo... A gente vai então verificar qual deputado que gastou mais. A gente vai pegar esse valor aí, tá? E vai servir aqui como referência. Então, a gente pega o gasto com cotas do deputado que a gente está calculando e divide pelo maior gasto com cotas no período, ou seja, do deputado que gastou mais. Então a gente pega 1 menos gasto com cotas do deputado que a gente está calculando, dividido pelo maior gasto com cotas no período. Então a gente aí consegue dar um valor aí de 0 a 1, e os deputados que gastaram menos terão uma nota maior, vai se aproximar aí de 1. Tá? Porque quando a gente divide ali o gasto com cota do deputado pelo maior gasto com cotas do período, esse número aí, quanto mais próximo do maior gasto com cotas, vai ser 0. Então, vai ser 1, quer dizer, vai se aproximar a 1. Então, 1 menos 1 seria 0. Se o deputado foi o que mais gastou, ele vai ter uma nota 0 aqui. E o deputado que menos gastou, por exemplo, se alguém gastou 0 no período, quando a gente pega 0 e divide pelo maior gasto com cotas no período, isso vai dar 0. Então fica 1 menos 0 seria 1. Então esse deputado teria uma nota maior aqui. Tá? Lembrando que isso varia, aqui no cálculo da nossa nota, vai variar de 0 a 30. Presença em plenário, esse é fácil, a gente já consegue calcular os valores dos gastos com cotas e do presença em plenário. Isso aqui eu mostrei no tutorial passado, tá? Então isso aqui vai ser simplesmente, a gente vai pegar a porcentagem da presença em plenário e vai dividir por 100. Então a gente tem um exemplo aqui, se a porcentagem da presença é 95,4, a gente divide por 100, vai ser 0,954. Isso aqui vai variar lá no cálculo da nota, então a gente vai ter uma nota ali variando de 0 a 40 para presença em plenário. E presença em comissões a gente não tem ainda, mas é bem parecido com presença em plenário, tá? Então, porque presença em comissão é importante, como falei, não adianta nada o deputado falar que está presente em várias comissões, sendo que ele não vai em nenhuma reunião, não vai em nenhuma votação. Então, mesmo que ele justifique a ausência, então isso é importante. Eu coloquei ali um peso 30 na minha nota. Então, isso significa que, mesmo que o deputado tenha um gasto muito grande com cotas parlamentares, ele pode ali tirar uma nota boa se ele tem bastante presença em plenário e bastante presença em comissões. Isso aqui é só um meio de avaliar os deputados, tá? Cada um pode avaliar de um jeito, eu escolhi esse jeito aqui para avaliar. Só para ter algo computacionalmente aqui possível de fazer, para a gente ter aí um meio inicial aí de verificar os deputados. Então, primeira coisa, eu falei que tem os gastos com cotas e tenho ali no meu banco de dados também um meio de verificar a presença em plenário. Agora a gente tem que calcular, importar no nosso banco de dados
a presença em comissões. Então, se a gente vem aqui em transparência, transparência na Câmara, escolhe aqui um deputado e escolhe aqui presença em comissões, a gente vem pesquisar, a gente vê que isso é muito parecido com o presença em plenário. A gente vai para uma página, tem uma URL aqui que tem um padrão, tá? E embaixo aqui a gente tem um valor aqui, total de presença às reuniões. Então é esse valor aqui que a gente quer, tá? Então eu vou começar aqui criando duas tabelas no banco de dados. Uma é presença em comissão e a outra é a nota. A gente vai começar trabalhando aqui com essa tabela presença comissão. Tá, então eu venho aqui no PHP-admin, crio essas duas tabelas, presença e comissão. Agora o que a gente precisa fazer então é verificar a presença em comissão de todos os deputados no nosso banco de dados. Para isso a gente precisa primeiro importar aí a presença em comissão de todos os deputados e, como eu fiz anteriormente, isso será muito parecido com o que a gente fez para presença em plenário. Então eu criei aqui um script que ele está aqui, comissão.php. Se vocês verificarem, ele é muito parecido com o script que importa a presença em plenário. E nesse aqui ele vai importar a presença em comissão, só com algumas mudanças pequenas, porque essa página aqui ela muda. Então ela tem duas tabelas com o ID aqui de tabela 2, tá? Então a gente vai pegar a segunda tabela ao invés de ser a primeira que aparecer. E aqui o script faz isso aqui para a gente. Então ele vai carregar todas as páginas de todos os deputados, vai fazer o parser desse HTML, vai pegar aquele valor da presença em comissão para a gente e vai importar para o banco de dados. Esse script, assim como o de presença em plenário, demora um pouco para rodar, mas eu vou rodar aqui para a gente. Então o script é comissão, tá? .php. Eu vou deixar disponível esse script também para vocês. Então eu venho em comissão.php, lembrando que eu tenho que mudar aqui os dados. Vocês podem mudar aqui os dados de acesso do MySQL. Vou rodar o script. Eu esqueci aqui que eu tenho que copiar esse arquivo da biblioteca simple.html.dom aqui para essa pasta também. E quando eu rodar o script, então ele vai começar a importar aqui os dados para a gente. Se eu venho aqui no meu banco de dados, a gente pode verificar que foram criadas duas tabelas. E essa tabela aqui de presença em comissão, então já começou a receber alguns valores. E eu volto aqui nesse tutorial quando isso terminar. Gente, então o script terminou aqui de importar todos os dados sobre as presenças nas comissões. E para a gente fazer as consultas é bem parecido com o que a gente fez no tutorial passado, só que ao invés de escolher ali a tabela de presença deputada, a gente vai mudar isso aqui para presença comissão. Então, se a gente quer saber o deputado que teve a menor presença nas comissões, a gente faz essa consulta aqui. Ele vai mostrar aqui para a gente os deputados e as suas presenças. A gente vê aqui que tem alguns deputados que teve 100% de presença nas comissões, tá? E teve alguns aqui que se aproximou de 100%, mas também teve vários deputados aí com menos de 40% de presença em comissões. A gente também pode calcular a média por partido nas presenças em comissões. Só fazendo a mudança aqui também, em vez de ser presença do deputado, presença comissão, a gente vê aqui. Então a gente vê que o PSL também tem uma alta presença nas comissões e o PRP, esses partidos aqui têm
baixa presença nas comissões, tá? A gente vê que o pessoal ali tem 78%, PMN 84%, a gente vê aqui que PT, PSDB, PMDB e esses partidos aqui estão tudo aqui na faixa entre 72 e 75 aqui. A gente vê que tem vários partidos aqui dentro dessa faixa, que é quase abaixo ali do 75. Bom, feito isso, a gente agora consegue começar a fazer o cálculo da nossa nota. Então a gente já tem os gastos com cotas, a presença em plenário e presença em comissão. Então o que eu fiz? Eu criei um script aqui que ele está aqui, notas.php. Então o que esse script faz? Ele vai calcular as notas de cada deputado e vai inserir naquela tabela de nota. Tá? E a gente pode fazer então uma média também por partido. Eu vou mostrar depois como que faz isso para uma consulta SQL para ver as médias por partido. Então esse script aqui ele vai pegar a nota de acordo com os gastos com cotas, depois de acordo com a presença em plenário e depois de acordo com a presença em comissão, vai fazer o cálculo final e vai inserir na tabela de nota. Então se eu venho aqui, eu vou executar aqui notas.php, demora um pouquinho, vi aqui, sempre tem esse erro, porque eu estava em outro sistema operacional e quando eu mudo para cá, muda os dados do acesso ao banco de dados. Então sempre tem esse erro aí. Demora um pouco, a gente pode ver que ele está calculando aqui, ele está mostrando as notas aqui dos que foram calculados. A gente pode verificar aqui na tabela que as notas já começaram a serem inseridas aqui no banco de dados. Isso vai demorar um pouco, eu volto quando isso terminar. O script então terminou de rodar, a gente vê aqui que a tabela de notas ela não tem 500 e poucas entradas, porque aquele web service de deputados ele retorna apenas os deputados que estão exercendo em 2013, não os de 2012. E aqui no nosso script, várias tabelas foram geradas baseando-se em 2012. Tá? Mas a gente consegue chegar aí numa média do mesmo jeito. E agora a gente consegue fazer então umas consultas aqui na tabela de notas. Tá? Eu vou mostrar aqui, tem esse consultas 3. Então eu vou fazer aqui uma consulta para a gente listar então a nota dos deputados, dos deputados com menor nota para os com maior nota. Lembrando que as notas aqui, um bom peso dela é para a presença em plenário e presença em comissão. Eu acho que isso é o maior peso porque a nota de cotas será baixa para a maioria dos deputados, então ela não faz muita diferença. Mas a gente vê aí que eu acho que a maioria fica abaixo dos 80 da nota 80 e a gente consegue então fazer algumas consultas em cima disso. Tá? Eu vou fazer também uma consulta para listar a nota média dos partidos. Tá? Então a gente vê que a gente tem partidos aqui com nota baixas, PRTB, PTB, PCdoB, PTB, PEN, PRP, PR, são notas baixas. E tem alguns partidos aqui, esses partidos com nota baixa, significa que eles tiveram ali uma nota baixa, geralmente uma combinação dos três. Bastante gasto com cotas parlamentares na média dos deputados, pouca presença em plenário, pouca presença nas comissões. A gente vê aqui que os partidos aqui também tem vários aqui na mesma faixa aqui, tá? Por exemplo, PSDB, PT, DEM, PMDB,
estão tudo na mesma faixa aqui. Não varia ali, a variação é de menos de 3 pontos ali entre eles, a maioria deles. E a gente vê aqui que, por incrível que pareça, eu não fui pago pelo PSL para fazer esse tutorial, tá? Só deixando isso bem claro. Inclusive, no primeiro tutorial eu falei que o PSL é o partido que, na média, tem o maior gasto. Porém, de acordo com o meu código aqui, o PSL tem bastante presença em plenário, bastante presença nas comissões. Eu não sei qual que é a proposta do partido, mas eles estão participando das presenças em comissões e das presenças em plenário, votando ali pelas propostas deles. Então, eu não sei qual que é o que eles querem, mas provavelmente eles estão ali votando ali, participando para o que eles querem. Então, às vezes a gente se identifica com a proposta de um partido, mas esse partido tem pouca presença em plenário, pouca presença em comissão, então não adianta muito. O certo seria pegar um partido similar, com uma presença em plenário maior e uma presença em comissão maior. Seria um jeito. Então esse código poderia apoiar aí a decisão da escolha dos candidatos. A gente poderia expandir esse código, por exemplo, para gerar relatórios de 2012, para cada deputado e para os partidos. Poderia expandir esse código para fazer um relatório mensal mostrando a evolução das notas dos partidos e dos deputados também. Tá? Poderia fazer como se fosse um jogo. A gente vê que nessa tabela de deputado tem aí o e-mail de cada deputado. A gente poderia mandar os relatórios para esses deputados. Deixa eu ver aqui. O ruim é que, se eu colocar aqui edit, por exemplo, nesse, a gente vê que o e-mail tem que mudar aqui. Então tem que ter uma correção aqui nessa tabela de deputado, tá? Tem que trocar o e-mail aqui para ser um varchar. Então, para a gente poder importar aí os dados sobre o e-mail dos deputados, a gente poderia criar um programa que mandasse esses relatórios para os deputados. E poderia fazer tipo um jogo, por exemplo, quase um gamification assim, para incentivar os deputados a terem mais presença em comissões, mais presença em plenário, mostrando, por exemplo, a posição deles, os que estão na frente deles, os que estão atrás deles. Poderia fazer isso para partidos também, mostrar aí a evolução. Por exemplo, em 2013, a gente vê que aqui a gente consegue acessar dados de 2013 também, que é do ano atual, como eu mostrei lá, nesses dados abertos de cotas, e nas presenças em plenário ali a gente poderia mudar na URL para 2013. E a gente faria alguns gráficos que mostrassem a evolução aí das notas, ou a variação das notas de acordo com o mês. A gente poderia fazer baseado nos meses aí de 2013 e um gráfico aí com a evolução. Mas isso seria bastante trabalhoso e não faz parte aqui do enfoque desse tutorial. Essa série aqui de tutorial então é apenas dar uma ideia básica de como a gente poderia usar a computação para analisar os partidos e os deputados, para auxiliar a gente aí na hora de votar, por exemplo, ou para enviar relatórios aí para esses deputados. Eu poderia criar um site expandindo essas ideias, eu não sei, talvez eu faça isso, mas isso eu vou deixar então para decidir mais para frente. Se eu fizer alguma coisa, eu posto aqui nesse canal, mostrando aí o trabalho que eu fiz em cima dessas ideias. E quem quiser pode também, fique à vontade para expandir essas ideias, eu acho legal. Eu não vi nada assim parecido ou mais detalhado. Então fica aí, pessoal, espero que tenham gostado da série de tutoriais e até a próxima.